Você tem perguntas sobre direito trabalhista e previdenciário? Quem não tem? Pois hoje é dia do quadro Eu Quero Saber. E o advogado Paulo Souto está conosco para tirar todas as dúvidas. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eugênia. Ó, já começa com muita gente, muito buchicho aqui, ó. A Maria Lúcia Iório Sorrentino, de Tambalzinho, aqui em João Pessoa mesmo, ela diz assim: como devo proceder para contratar uma empregada doméstica, assunto polêmico, que vai substituir, olha isso, a minha empregada quando ela ingressar na licença maternidade e nas férias depois? É muito simples. Ela basta fazer um contrato de experiência de 90 dias com essa pessoa, com essa nova empregada, e depois de terminar o contrato de experiência, ela coloca a empregada de aviso prévio, certo? Aí ela vai ter, não vai ter que pagar isso se for durante o período da licença, ela não vai ter que pagar o aviso prévio, indenizado, vai ser trabalhado. Mas como ela vai gozar férias, a empregada dela vai gozar férias, vai acumular, ela vai ter que passar 5 meses trabalhando para a pessoa. Então ela vai contratar e vai ter que no final demiti-la, ou passa 120 dias, agora se for para passar 5 meses, ela vai ter que pagar o aviso prévio. E fica sempre o lembrete, não é, Paulo? Nunca ter empregada doméstica sem estar, ó... Exatamente. Mesmo contratando essa empregada doméstica num contrato de experiência, você tem que assinar a carteira dela e recolher o seu INSS. Isso não precisa para as diaristas, mas a partir de quantos dias em casa tem que ter carteira assinada? A partir do terceiro dia. Até 2 dias na semana, por enquanto, não precisa assinar a carteira. Dá. Tem um projeto no Congresso Nacional que quer alterar isso, que vai ser um absurdo se ocorrer. Mas ainda não aconteceu. Não. A Camila Antunes, de Mangabeira, também na capital, toda a capital participando, a tia dela é cuidadora de um idoso que tem mal de Alzheimer. Ela trabalha de domingo a domingo sem direito a folga nem férias, nenhum. A sua patroa diz que ela não tem direitos trabalhistas como uma empregada doméstica, por ser cuidadora de idoso. Está correto isso, Paulo? Não. O cuidador de idoso, ele faz parte da categoria de empregado doméstico. Ele tem o mesmo direito de empregado doméstico. É um empregado doméstico, só muda a titularidade do cargo, que passa a ser cuidador de idoso, mas os direitos são os mesmos. Já o Wellington diz o seguinte: o que o empregador deve fazer para recolher o FGTS do seu empregado doméstico? Ele deve tirar a sua inscrição, o SEI, junto ao INSS, que ele pode fazer isso pela Central de Atendimento 135 ou no site da Previdência, ou comparecer em alguma agência da Previdência Social. Ele tira esse cadastro, que a gente chama o SEI, e depois comparece uma agência da Caixa Econômica Federal, que a partir daí ele vai poder recolher o FGTS do seu empregado doméstico. É simples, então? Muito simples. A Luzia Ferreira da Silva, do Roja, também de João Pessoa. Ela deixou de contribuir para o INSS há mais de 5 anos e quer retornar. Ela quer saber se é necessário fazer um novo cadastro para voltar a contribuir. Não. Ela basta utilizar o NIT que era utilizado ou o número do PIS. Vai depender de que inscrição era feito o INSS, o recolhimento. Basta ela fazer isso e emitir a guia na própria internet ou comprar aquele carnezinho laranja, que não se deve utilizar mais. Eu sempre aconselho a tirar a guia na própria internet, mas algumas pessoas podem não ter internet, utiliza o carnê laranja. Mas a inscrição continua a mesma. Então dá para remediar. Dá, não tem problema nenhum. Mas esse assunto vai longe, as perguntas não param de chegar pelas redes sociais. A gente volta a conversar com o Paulo Souto no próximo bloco, tá bem? Volta a conversar com o advogado Paulo Souto sobre direitos trabalhistas e previdenciários no quadro Eu Quero Saber. A Jailma Souza, lá do Mangabeira, aqui em João Pessoa, foi casada, doutor Paulo, por 7 anos e divorciou do marido. 2 meses depois do divórcio, voltaram a morar juntos como marido e mulher, relação marital. Para termos direito da pensão por morte junto ao INSS, caso ela ou o esposo venha a falecer, seria aconselhável eles se casarem de novo? Seria. Eu vejo muitos processos na Justiça Federal, do qual sou procurador federal do INSS, onde o INSS não aceita, porque por eles terem sido divorciados, eles não acreditam que eles voltaram a viver juntos. Então eu aconselho a casar novamente, que pode, né? Dá até lua de mel de novo? É lógico, né? A Leonete Gomes Bezerra de Freitas pergunta assim: eu quero saber se uma pessoa aposentada por invalidez devido a um problema ocasionado por LER, aquela lesão por esforço repetitivo no braço esquerdo e no ombro, pode renovar a carteira de habilitação sem o risco de ter sua aposentadoria suspensa? Pode, sem problema algum. O risco dela ter a aposentadoria suspensa se ela voltar a trabalhar ou se numa revisão é necessário entender que ela está apta para o trabalho. Mas renovar a carteira de habilitação não vai causar problema algum ao aposentado por invalidez. Que bom. O Gerailton Jerônimo Silva, de Campina Grande, diz assim: eu trabalhei em uma empresa de Campina Grande, na carteira era uma função, mas também exercia uma segunda função. Ele quer saber se a rescisão dele deve ser calculada sobre as 2 funções.
Vai depender do decídio da categoria dele. Ele tem que saber qual é a função que ele exercia. Será que essas duas funções não estavam incluídas no cargo que ele exerce? Vai depender, ele tem que olhar o decídio coletivo dele. Função é diferente de cargo, né? É totalmente diferente. A função pode estar dentro do cargo, da atribuição do cargo. Boa dica. O Aguinaldo, também de Campina participando. Já sou aposentado e continuo trabalhando. Posso requerer desaposentadoria para requerer uma nova aposentadoria para incluir novas contribuições e aumentar o valor da aposentadoria dele? Que confusão. Ele está falando de desaposentação, nome até muito feio, né? Para a gente até horrível falar. Mas ele não pode requerer desaposentação, porque a aposentadoria ela é irrenunciável. Ocorre, porém, todavia, que muitos aposentados de INSS estão ingressando com ações na justiça e obtendo êxito. Mas ele terá que devolver o que recebeu. Aí vamos ver se compensa. Agora, alguns juízes também determinam a não devolução. Bom, vale tentar. Vale a pena tentar. O Edu Barros, do Grotão, de João Pessoa, diz assim: eu posso trabalhar em 2 empresas com carteira assinada nas 2? Edu Barros é um telespectador assíduo, sempre ele está fazendo pergunta. Pode, Edu, desde que tenha compatibilidade de horário, não tem problema algum. Não existe problema algum. Obrigada, doutor Paulo, mais uma vez pela sua participação, sempre esclarecedora. Obrigada. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até semana que vem. E o quadro Eu Quero Saber volta na próxima terça-feira com o advogado Paulo Souto. E se você quiser participar e tirar uma dúvida, envie sua pergunta para a gente. Pode ser por e-mail, no euquerosaber@paraíba.tv.br ou euquerosaber@cabobranco.tv.br. Tem também o telefone, 2106-1930. Participa, é importante demais.